Amém. A palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é a sabedoria grita. A sabedoria grita. Eu queria ler com você o texto que nós vamos expor, que está no livro de Provérbios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 20 ao 33. Provérbios, capítulo 1. Vamos ler do 20 ao 33. Só um tempinho para os irmãos aí abrirem a Bíblia ou achar no celular. Provérbios 1, 20 a 33. Se quiser pegar um cafezinho, você fica bem à vontade para levantar, não tem problema não, tá? Vamos ler? Provérbios, capítulo 1, versículo 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere as suas palavras à entrada das portas da cidade. O que ela diz? Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão, eu também rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier, como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Amém. Amém. Irmãos, o tema da pregação de hoje, não é difícil, você já deve ter percebido, o tema da pregação de hoje é o tema da sabedoria. Uma qualidade fundamental para que venhamos a ter um bom viver. Quem não quer viver bem? Quem não quer ter uma boa vida? Uma boa vida, não estou dizendo que é aquela vida deitada em berço esplêndido, na rede, na beira da praia constantemente, a conta bancária sempre cheia. Mas mesmo diante das dificuldades que se apresentam na vida, você pode dizer, a minha vida é muito boa. Você sabe viver a vida. Quem não quer uma vida assim, bem vivida? A sabedoria é fundamental para o bom viver. E esse é um tema muito comum e bastante recorrente nas Escrituras. Você vai encontrar esse tema em vários locais no Velho Testamento e também você vai encontrar em muitas passagens no Novo Testamento. Há centenas de textos nas Escrituras que ensinam sobre sabedoria. Inclusive, não sei se você sabe, há um bloco de livros no Antigo Testamento chamado de livros de sabedoria. São 5, você sabe quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Escritos em boa parte por um homem que a Bíblia disse ser o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão. Então, pela abundância de ensino a respeito desse tema da sabedoria, e a sabedoria na Bíblia é a arte de saber viver,
Então, pela abundância de textos que nós encontramos na Escritura, presumimos que se trata de algo de extrema importância e necessidade, ao ponto de Deus deixar registrado uma abundância de ensino a respeito dessa área. Então, é importante e é necessário. É tão importante que o texto de Provérbios, agora aqui que nós lemos, capítulo 1, e também depois a repetir no capítulo 8, o texto de Provérbios diz que a sabedoria grita. Grita não no sentido de se impor. A gente sabe quando alguém grita, né? A sabedoria grita não no sentido de se impor, não no sentido de poder, ou tipo, cala a boca. A sabedoria grita no sentido de dar ênfase, no sentido de chamar a atenção para algo que é importante, extremamente importante, mas está sendo negligenciado. Como eu coloquei na chamada nas redes sociais para o culto, quando nos falta sabedoria, quando falta sabedoria nas nossas vidas, no dia a dia, nas relações, nas práticas diárias, quando nos falta sabedoria, os julgamentos precipitados, as escolhas erradas, equivocadas, as decisões insensatas, tolas, as ações descabidas, acabam prevalecendo, gerando com isso muito sofrimento, perdas, ressentimentos e dores de cabeça, que poderiam ser evitados, irmãos, com a sabedoria, que poderiam ser evitados se a busca da sabedoria fosse um dos nossos objetivos, uma das nossas ambições. Quem nunca, arrependido de algo que fez ou falou, já não disse: acho que me faltou sabedoria para conduzir tal situação. Se eu tivesse sido sábio, não teria feito tal escolha, eu não teria dito tal coisa. Quem nunca? Não é? Isso acontece comigo, imagino que para os irmãos não seja diferente. A verdade é que sem sabedoria, a vida torna-se mais dura, mais pobre, mais pesada. Nós não somos, irmãos, naturalmente sábios. A nossa natureza, ela é uma natureza caída. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e por causa dos nossos pecados nós somos naturalmente insensatos, que é o contrário da sabedoria. Precisamos da sabedoria divina para viver bem. Ou como diz Provérbios 1:33 que nós lemos, precisamos da sabedoria divina para que tenhamos um viver seguro e tranquilo, sem medo do mal. Quem não quer aqui um viver seguro e tranquilo, sem medo algum do mal? Sem a sabedoria de Deus, encontradas em Jesus Cristo e na sua palavra, não espere, meus queridos, não espere muita coisa boa da vida. Independente da sua cor, raça, etnia, classe social, sem a sabedoria de Deus, a vida será dura, será pesada, difícil. Agora, a boa notícia é que Deus tem sabedoria em abundância para nos dar. Amém? Amém? Isso é maravilhoso. Deus tem sabedoria para nos dar. E faz parte do seu plano maravilhoso para as nossas vidas, tanto nos dar a sabedoria, como nos fazer pessoas sábias. Andar com Jesus é estar inserido num plano de Deus, cujo objetivo é de fazer uma pessoa sábia. Porque o objetivo de Deus é de fazer parecido com Jesus, e Jesus era um homem extremamente sábio.
Sabedoria não quer dizer acúmulo de conhecimento. Uma pessoa sábia necessariamente não é uma pessoa culta, que tem muitos saberes e que sabe muitas coisas, e tem conhecimento e fala bem, etc. Sabedoria não quer dizer acúmulo de conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e não ser uma pessoa sábia. Está cheio de gente aí, muito entendida, mas não é sábio nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua vida. A sabedoria não diz respeito ao acúmulo de conhecimento, mas diz respeito à prática dos seus saberes adquiridos. Diz respeito à ação, à atitude diária, onde você aplica então os saberes. Ela diz respeito à maneira como nós vivemos o dia a dia. A sabedoria nos ajuda a saber o que fazer, por exemplo, quando o seu filho volta da escola com um olho roxo. Você já teve essa experiência? O que eu faço? Arrocho o outro olho do menino, vou para a escola para quebrar tudo, saber o que rolou. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Precisa de sabedoria. Sabedoria, você precisa de sabedoria quando você recebe uma notícia, de repente, no tempo aí de recessão e crise, que o seu marido ou a esposa perdeu o emprego e agora, lascou, e agora não tem mais rendimento ou caiu pela metade. Precisa de sabedoria para lidar com essa informação. Você precisa de sabedoria para agir quando você descobre que o seu parente mais chegado, ou alguém que você ama muito na família, ou o seu melhor amigo, você descobre que ele está te dando bola nas costas, tricotando, falando mal de você para todo mundo, e você descobriu. E agora? Você precisa de sabedoria para agir diante também de coisas boas. De repente você ganhou uma bolada de dinheiro que não estava esperando. E agora? O que você faz com esse dinheiro que veio? Se você não for sábio, pode se ir, muito fácil. Você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria nas DR, famosas. As discussões entre os casais, graças a Deus nessa igreja não acontece. Não, maravilha, gostei dessa risada aí. Foi ensaiada por criança. Rolando lá a DR, a discussão. E se você não tiver sabedoria, nós precisamos de sabedoria para não piorar a situação. Precisamos de sabedoria para saber o que fazer. Sabedoria é uma inteligência que se obtém a partir da observação das coisas. Ela exige reflexão. Você observa, depois você reflete sobre os fatos e vai resultar em tomadas de decisões assertivas. Você vê associado à sabedoria algumas palavras na Bíblia como bom senso, sensatez, prudência, perspicácia. São algumas palavras na Bíblia que estão associadas ao sábio e à sabedoria. É possível, irmãos, ver isso na sua vida? Você testifica disso? As pessoas que te conhecem testificam disso? Que você é uma pessoa sensata, de bom senso, prudência? É possível ver isso nas suas escolhas? Sim, não? O ponto é que a sabedoria está disponível. Dependendo do sim ou não, ela está disponível. E ela grita. Mas
paz, irmãos, ela não é obtida de maneira barata, sem alguma espécie também de sofrimento. Pois a Bíblia também diz que associado à sabedoria, nos textos que ensinam a sabedoria, você vai ter outras palavras como disciplina, outras palavras como ouvir a repreensão, ninguém gosta, né? Repreensão, instrução, busca de conhecimento. Sabedoria não é barata. O fato é que nós vivemos em um mundo caído, gente. Fora do Éden, nós vivemos num mundo corrupto. Aquilo aonde nós vivemos hoje são apenas ruínas daquilo que um dia já foi maravilhoso. Agora, se nós quisermos experimentar a vida abundante prometida por Jesus, ou a arte do bem viver, nesse ambiente de queda, nesse ambiente de ruína, então nós precisamos da sabedoria de Deus nas nossas vidas para a jornada da fé. Não tem como. Então, vamos explorar um pouco o texto de Provérbios 1 aqui, irmãos, que nós lemos agora há pouco, para aprender com a profetisa sabedoria. Amém? Amém. Então quero convidar você aí a prestar atenção. Vamos voltar lá no texto que nós lemos no início, Provérbios capítulo 1, ok? Versículo 20 ao 33. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui desse texto é a personificação da sabedoria. Versículo 20 e 21, a personificação da sabedoria. Versículo 20 fala assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças, clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Interessante que o autor do livro de Provérbios, Salomão, nesse trecho, ele faz uma personificação da sabedoria, como se a sabedoria fosse um profeta, uma profetisa, como se ela fosse um evangelista mais moderno, ou um pregador no caixote, ou o pessoal da Jocum, ou os irmãos, né, que não têm vergonha e evangelizam e levantam a voz. E aqui nós vemos ela fazendo um discurso bem eloquente nas ruas e nas praças da cidade. O texto aqui diz que ela levanta a voz, que ela fala alto, ela grita. E por que ela faz isso? Porque a sua mensagem é urgente, porque a sua mensagem é importante, porque é necessário ao ser humano. O seu grito chama a atenção, atrai os olhares. Não atrai especificamente para ela, mas para o discurso, para o conteúdo da sua fala pelas ruas. Pois ela traz uma mensagem muito importante da parte de Deus para a humanidade. Mas assim como os profetas do Velho Testamento, se você já leu alguma vez o Velho Testamento, você percebe que os profetas eram ignorados. Eles gritavam pelas ruas, eles falavam e o povo não dava ouvido, constantemente. E o que nós percebemos aqui é que a profetisa sabedoria que sai pelas ruas chamando a atenção do povo de algo extremamente importante para a vida deles. Mas a gente vê que ela também é ignorada, desprezada, rejeitada. As pessoas, ou dizendo melhor, nós acreditamos que nós não precisamos da sabedoria, que nós podemos ser bem-sucedidos na vida, bem-sucedidos no casamento, bem-sucedidos na família, bem-sucedidos nos negócios, no trabalho, nos relacionamentos em geral, sem precisar recorrer à sabedoria de Deus.
nós vivemos achando que a gente vai estar bem, a gente não precisa dela. E diante desse engano, diante dessa insensatez e até mesmo ingenuidade daqueles que acreditam de fato que pode se dar bem na vida, sem a sabedoria de Deus, ela grita: ei! Acordei 2 ou 3 irmãos. Ela grita. E aí eu quero entrar no segundo ponto do que eu quero destacar desse texto, que é o convite da sabedoria, que está ali no versículo 22 e 23. No discurso, ela começa fazendo um convite. E diz o seguinte, ela fala: ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Irmãos, esse é o início do discurso da sabedoria pelas ruas da cidade. O início da sua palestra, da sua fala, do seu discurso, começa com um convite. Começa com um convite àqueles que se opõem. Começa com um convite com os desinteressados, ou com aqueles que estão enganados a respeito do valor e da importância da sabedoria. Ela direciona o seu discurso aos, por assim dizer, inimigos da sabedoria. E começa dizendo: até quando? Até quando, irmãos da fé e vida? Até quando? Como quem diz: vocês não estão vendo que a sabedoria mundana que vocês têm e que vocês aplicam nos negócios, na família, em todas as áreas da vida de vocês, essa sabedoria não está conseguindo ser suficiente para garantir a felicidade de vocês na vida? Vocês não estão percebendo que ela não é suficiente para as relações durarem? Vocês não estão percebendo que as estatísticas negativas no âmbito social só pioram, só crescem? Vocês não estão carecas de saber que na força do homem, na inteligência meramente humana, não há paz para a alma? Não há força suficiente no homem para sustentar relacionamentos que durem. É tudo líquido, é tudo palha. Até quando? Vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Olha as estatísticas, olha os jornais. Por que vocês insistem em levar uma vida sem Deus? Sem dar valor à sua palavra, à sabedoria divina? Até quando? Esse é o começo do seu discurso. Mas então ela começa a direcionar esse discurso. E ela diz: até quando, insensatos, vocês vão amar a insensatez? Aqui, irmãos, está o primeiro inimigo da sabedoria: a insensatez. A insensatez é o oposto da sabedoria. Enquanto o sábio ele é sensato, o oposto da sabedoria é sensatez. É o insensato, sem senso, sem noção. Você conhece pessoas sem noção? Às vezes tem pessoas que são totalmente sem noção. Às vezes tem pessoas que têm atitudes sem noção. O insensato é uma pessoa constantemente fora da realidade. E que por ser alguém sem noção, fora da realidade, ele torna a sua vida muito miserável.
E não só a sua vida, mas também torna a vida das pessoas que estão ao seu redor miserável. Timothy Keller, ele diz o seguinte: não podemos tratar o nosso corpo como bem entendermos, sem colher mais cedo ou mais tarde as consequências. Não podemos tratar as pessoas como bem entendemos e ainda esperar ter bons amigos e uma família forte. Não podemos viver de forma individualista e egoísta e esperar que o tecido social ao nosso redor permaneça intacto. Ele diz mais, ele diz: pois é, os insensatos fazem todas essas coisas e por isso colhem o caos, a discórdia e a destruição. O cúmulo da insensatez, segundo Jesus, é você construir a vida sem Deus. Você não sem noção. Você não está vendo a realidade. Você está querendo construir a vida no universo, no mundo de Deus, sem Deus. São sem noção. E Jesus diz que o cúmulo da insensatez é construir a vida sem Deus. É construir a sua vida sobre areia, sobre fundamentos frágeis, fracos, palha. Como na história dos dois fundamentos registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 26. E o insensato constrói a sua vida assim, sobre areia. E invariavelmente, pessoas insensatas que querem levar a vida sem Deus, inevitavelmente elas vão acabar na decepção e ruína. Por ser sem noção. O insensato, ele não respeita os limites de nada. Ele afunda e se pergunta: por que estou afundando? Irmãos, a profecia de sabedoria continua chamando a atenção daqueles que se opõem a ela, do seu convite amoroso. E aí ela fala: até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Se alegrarão na zombaria? Aqui está o segundo inimigo da sabedoria: os zombadores. Os zombadores são uma prova bíblica de que a sabedoria não diz respeito à capacidade mental da pessoa, mas diz respeito às suas atitudes. Os zombadores geralmente são pessoas inteligentes, porém amargas, cínicas. São vistos pela maioria das pessoas, apesar de serem tolos, como sendo pessoas de grande conhecimento, pessoas sofisticadas. Elas vão com categoria, elas filosofeiam, entendeu? A estratégia do zombador é desmascarar tudo e todos, sempre com muita presunção. Age sempre como se fosse o dono da verdade. Mas é importante aqui fazer um adendo, irmãos. Algumas coisas de fato merecem serem criticadas. Algumas coisas de fato merecem serem zombadas. Até Deus zomba. A gente vê isso no versículo 26 que nós lemos aí no capítulo 1. Mas o zombador é aquele que faz da zombaria uma prática.
não está diante de algo que realmente precisa ser zombado. O zombador zomba o tempo todo, zomba de tudo. Ele é o dono da verdade. É uma prática. É aquele que habitualmente é um zombador. Uma coisa é você fazer uma crítica pontual. E outra coisa é você se assentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores, do que a Bíblia diz que você não deve fazer. Salmo 1. É tentador a gente virar os olhos e fazer bico para algumas pessoas que a gente tem dificuldade, né? Dá uma zombada. A pessoa começa, fala alguma coisa assim, né? É tentador, não é, irmãos? Mas ao invés disso, por que você não procura se envolver com essa pessoa e ajudá-la? A profetisa segue o seu apelo, o seu convite. Ela diz: até quando os tolos odiarão o conhecimento? Aqui, irmãos, está o terceiro inimigo da sabedoria: os tolos. O tolo é aquele que age com ingenuidade. É um tonto. É alguém simplório, fácil de enganar, de pouca inteligência. O tolo, ou em algumas linguagens a Bíblia vai chamar de simples, não no sentido da humildade, mas no sentido da ingenuidade. O simples, o tolo, é aquele que acredita em tudo que dizem para ele. Provérbios 14:15 diz o seguinte: o ingênuo acredita em tudo que ouve, mas o prudente, o sábio, ele examina seus passos com cuidado. Os tolos são pessoas facilmente conduzidas, são pessoas facilmente influenciadas, pessoas facilmente manipuladas. Se impressionam com tudo que é espetacular e dramático. Aí o pastor vem aqui, faz uma performance, fala aí algumas coisas de efeito. Meu Deus, homem de Deus, que coisa maravilhosa, né? Se impressiona com tudo que é dramático, com tudo que é espetacular. Por serem carentes de aprovação, são facilmente levados por personalidades carismáticas, pessoas cativantes. Eles provavelmente apoiarão líderes ditatoriais que prometem a paz e prosperidade. Geralmente os tolos são preguiçosos intelectualmente. Não querem gastar tempo estudando. Não querem gastar tempo em reflexão, em aprendizado, verificando as fontes. Irmão, não se comporte como gado que segue o fluxo só porque todos estão indo para aquela direção. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Está cheio de maluco, cheio de teoria doida. Se você engolir a isca, o algoritmo vai te mandar mais daquele conteúdo. Você vai. Então não acredita em tudo que você ouve na internet. Está no Google, é verdade, né? Não acredita em tudo que você ouve nos púlpitos, sem antes conferir nas Escrituras. Se você se identificou com alguma dessas categorias que a sabedoria grita aqui, o Senhor quer te dar sabedoria, para que você não venha mais a agir como um inimigo da sabedoria. Amém? Amém. Agora, se você
não se identificou com nenhum desses inimigos da sabedoria, você até se acha superior, evoluído, cuidado. O perigo da insensatez, da zombaria e da tolice é um desafio constante para todos nós que vivemos num mundo em trevas, que jaz no maligno. De alguma maneira, ou com algum nível, esses perigos, irmãos, ainda estão em nós. Mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um pastor, e infelizmente, talvez, alguns, até mais por causa disso, podem ser insensatos, tolos e zombadores. O versículo 23 do discurso da profetisa de sabedoria diz: olha, se vos converterdes pela minha repreensão, se ouvirdes a minha pregação, eu derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras, para que vocês tenham vida boa, para que vocês saibam viver bem, para que as encrencas diminuam, para que vocês acertem mais nas escolhas, para que vocês sejam mais felizes, menos ressentidos, menos arrependidos das coisas erradas que fizeram ou falaram, para que você tenha vida abundante ainda nessa vida, não só esperando por vir. O que o insensato, o zombador e o tolo precisam para adquirirem a sabedoria e viver bem? Precisam ouvir a repreensão de Deus e converter o seu coração tolo, zombador, insensato, num coração submisso ao Espírito e à Palavra de Deus. Já vamos ver mais sobre a solução para a insensatez e a tolice em nossas vidas. Mas antes, deixa eu ainda falar um terceiro ponto que eu quero destacar aqui nesse capítulo 1 do Provérbios, no discurso da sabedoria, que é o alerta da sabedoria. Fez um convite, mas ela também está fazendo um alerta, uma admoestação, que está do versículo 24 ao 32. Mas eu quero ler primeiro aqui o 24 ao 25. Mas porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. A sabedoria, irmãos, clama, a sabedoria grita, ela estende a mão para você, ela chama a atenção, o que é o desejo de Deus? Abençoá-lo e dar vida abundante para você. Ela não tem só argumentos teóricos, ela não tem só uma fala bonita, ela tem dados, ela tem estatísticas, ela tem fatos concretos de que o preço de não ter sabedoria de Deus em sua vida é muito alto, de que o custo de não ouvir e praticar os ensinos de Jesus são elevados para o homem. Mas se você insistir em dar as costas e rejeitar a ajuda, como diz aí no versículo 24 e 25, então, do versículo 26 ao 32, ela nos diz que a calamidade, o caos, a destruição, a dor virão sobre nós. Deus chama, irmãos. Deus é misericordioso. Deus quer o teu bem. Mas o seu favor, depois de muito oferecer e muito insistir, o seu favor cessará. E dias ruins virão, onde o mal não vai mais ser refreado e impedido de chegar na sua força máxima. Irmãos, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. A pior situação, não queira isso para a sua vida, é a coisa mais terrível que você, enquanto vivo,
pode experimentar. A pior situação que alguém pode encontrar em sua vida é essa, que está lá no versículo 30 e 31, especificamente no 31. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, sabedoria falando. Portanto, conclusão, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. É quando insistimos em rejeitar a Cristo, insistimos em rejeitar a sabedoria de Deus em sua palavra, insistimos em andar em nossos caminhos, insistimos em desprezar as oportunidades e os convites que Jesus nos faz. Então, diante de tantos desprezos, Deus, num ato de justo juízo, resolve suspender a graça que limita o poder do mal em nossas vidas. O mundo só não é um inferno, porque Deus está presente com a sua graça especial, salvando pessoas, e com a graça comum, limitando o mal, para que o mal não alcança o seu potencial de malignidade. Mas Deus pode suspender a sua graça e permitir que o mal alcance o seu poder de malignidade. E resolver, então Deus, com seu justo juízo, Ele pode suspender a sua graça e resolver nos entregar inteiramente a nós mesmos. Versículo 31. Irmãos, a morte, a infidelidade, a doença, a fome, a falência, o divórcio, a injustiça, as muitas dores e sofrimentos que há na existência não são nada diante da situação de uma pessoa em que Deus resolveu suspender a sua graça e entregar ela a ela mesma. Esse é o maior juízo de Deus, deixar o homem por conta. Por mesmo o homem diz, eu não quero saber de Deus, eu sou ateu, eu não quero saber de Deus. Deus está ali na sua graça comum, ainda dando vida, dando saúde, sustentando e abençoando. Mesmo aquele que amaldiçoa Deus e não quer Deus, Deus ainda abençoa, porque Ele é Deus. Amém? Ele é bom. Mas quando Deus resolve suspender a sua graça e integrar o homem, entregar o homem, Senhor da glória, a Ele mesmo, é o pior juízo que pode acontecer. E às vezes, irmãos, isso é necessário para quebrar o nosso orgulho, mas é terrível. Queridos, não sejam loucos, insensatos, tolos. Não insistam na tolice e na insensatez, porque Deus poderá, algum dia, deixar que você fique por conta própria. Aí você vai descobrir o quanto você é terrível para você mesmo, e o quanto que você pode ser terrível para os outros. Ouçam a admoestação, o alerta da sabedoria. Mas então, o que precisamos para superar a insensatez e a tolice e a zombaria de um coração pecador e adquirirmos sabedoria para termos vida plena, vida abundante, para desfrutarmos da arte do bem viver? E esse é o quarto e último
ponto que eu quero destacar desse texto: a redenção da sabedoria. No verso 33 diz, já leremos: escolhas mal feitas, quem não? Decisões precipitadas, quem não? Discussões infrutíferas, remorsos sem fim, decepções, dores e o empobrecimento constante da experiência de vida, coisas que são inevitáveis aos insensatos, zombadores e tolos, podem ficar para trás na sua vida. Amém? Amém. Podem ser superadas no seu casamento, nas suas amizades, nas suas relações com os outros, na sua relação com o trabalho e na sua relação com você mesmo. Como? Dando ouvidos aos ensinos de Deus revelados na Escritura, que nos foi deixado para isso. Você precisa, irmão, ouvir mais a Deus do que o ego. Ouvir mais a Deus do que a você mesmo. Você precisa ouvir mais a Deus, ao seu espírito, do que a serpente, do que as vozezinhas da internet. Versículo 33: mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. O que é isso? Vida maravilhosa. Amém? Amém. Vida abundante, bem vivida. A sabedoria grita: quem der ouvido terá vida segura e tranquila, sem medo do mal. Então, meu querido, não menospreze o conhecimento de Deus nos dado em sua palavra. Não faça pouco caso da leitura e da meditação diária na palavra de Deus. Primeiro, você precisa ler a palavra de Deus com regularidade. Sempre. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Uma pergunta anterior a como está a leitura da palavra de Deus é a pergunta do André Valadrão, né? Você é crente? Ele diz, já afirma logo, mas você não é crente não. Você é crente, meu querido? Se você é crente, você lê a Bíblia. Crente, lê a Bíblia. Religioso, não. Crente, lê a Bíblia. Pastor, eu já li uma vez. Leia até morrer. Sempre. Constantemente. Você precisa ler com regularidade. Não ler a palavra de Deus é menosprezar, é dar de ombros para a sabedoria que grita, que chama, é dar pouco valor ao conhecimento de Deus. Sabe o que é isso? Tolice, insensatez. Não me interessa as suas desculpas. A vida é corrida, eu durmo quando eu leio, eu tenho preguiça, eu não sei, não me interessa as suas desculpas. É tolice, é insensatez. É crente. Você precisa de leitura regular da palavra de Deus. 2, você precisa ler e meditar. Você lê, você pensa a respeito, você reflete a respeito, você conversa com o texto. Quem está aqui? Quem está falando? Quem é esse homem? Por que ele está falando esse negócio?
Por que Deus está falando isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho aqui nesse texto que eu ainda não estou vivendo? O que eu posso aplicar hoje? Você conversa com o texto. Você olha a vida pelos olhos das Escrituras. Você meditar, gente. 1, você lê. 2, você lê e medita. 3, você lê, medita e pratica. Amém? Amém. O segredo. Perguntaram certa vez para Po Yong-cho. Po Yong-cho morreu ano passado, se não me engano. É o pastor da maior igreja do mundo, uma igreja local. Diz que a igreja dele chegou a ter 1 milhão. Pensa que é uma igreja local de quase 1 milhão. Entendeu? Os cultos eram 8, 9 cultos por domingo. Cada culto tinha 30, 40 mil pessoas. E claro que não consegue vir todo mundo, porque tinha um monte de gente nas casas, etc. Perguntaram para ele: qual o segredo? Como é que uma igreja cresceu tanto assim? Esperavam que ele desse, né, um discurso de liderança, preparar líderes e pregações assim, e você tem que ser visionário, e você não sei o quê. Perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso. E ele disse: olha, o segredo do sucesso é muito simples, é ouvir e obedecer. Você ouve a Deus e obedece. Isso é sucesso. Amém? Amém. Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida bem vivida, queridos, para te dar. Mas não acontecerá sem sabedoria de Deus dada em sua palavra. A sabedoria grita por você. Ela estendeu as mãos para você na cruz do Calvário. Seja um apaixonado pela sabedoria. Busque ela. Deseje ela. Peça por ela. Você tem lido pouco? Lê mais. Seja regular. Suspenda as desculpas. Faça. Que tal você ler a Bíblia toda esse ano? É um bom desafio. Para de ver série. Até as novelinhas da Record. Entendeu? Isso é boa. Entendeu? Para de ver WhatsApp, Story, Instagram, sei lá o quê. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda no ano. Ah, pastor, não dou conta. Não adianta, eu vou assumir um negócio e não vou fazer. Então por que você não lê ela em 3 anos? Se você ler um capítulo por dia, você lê a Bíblia em 3 anos. E quando terminar, se propõe a ler ela de novo em 3 anos. E quando terminar, continua. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Ó, a família me lembrou lá, ó. Nós temos aqui um desafio de leitura de 3 anos. Eu sigo ele. Só que eu sempre leio em 1 ano e meio. Pega aí, se alguém quiser. Ali, ó. Você anota, vai dando baixa, vai marcando. Quem quer? Quem quer o folhetinho aí? Ergue a mão. Fabíola, distribui, por favor. Aí, Jesus. A sabedoria profetiza está aí. Os irmãos estão interessados. Vai ser maravilhoso. Essa imersão na palavra de Deus. Esse hábito que nós precisamos ter. É a sabedoria de Deus nos dada. Amém? Faça. Se você já leu toda a Bíblia, que ótimo, irmãos. Fico feliz. Mas ler a Bíblia é algo que a gente faz sempre. Vai continuar lendo. Espero que você chegue ao final da vida tendo lido 10, 12, 20, 30 vezes. Amém? Amém. Ao se debruçar sobre as Escrituras, você vai encontrar a verdadeira sabedoria. E Paulo disse em 1 Coríntios 1:24 que a verdadeira sabedoria é Cristo. Amém? Amém. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando você se debruça nas Escrituras, tanto no Velho e no Novo, tudo aponta para Cristo. Amém? Amém. O que você vai encontrar nessa leitura é Cristo. Você vai se encher de Cristo. Você vai ficar abundante de Cristo. Amém? Amém. Você vai saber sobre Cristo. Você vai respirar Cristo. Você vai aplicar Cristo na sua vida. A sabedoria de Deus, o poder de Deus. Paulo também nos diz em Colossenses 2:3 que Cristo
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é a sabedoria verdadeira que nós encontramos nas Escrituras. Uma vida em comunhão com Cristo e Sua palavra certamente te ajudarão a crescer em sabedoria, te trará segurança e tranquilidade sem medo do mal. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar sobre isso que você ouviu então. Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor toda é a sabedoria do Senhor gritando, chamando a nossa atenção, nos chamando para a leitura, nos chamando para o aprendizado, nos chamando para rever a nossa vida diante da palavra de Deus, nos chamando para um renovo de mente, nos chamando, Senhor, para um renovo de coração, de princípios e valores, para que venhamos experimentar aquilo que é do reino, aquilo, Senhor, que é do reino que vem, que já está no nosso meio, experimentarmos daquilo que é eterno já nessa vida que é passageira. Senhor, e vem pela Tua palavra, vem, Deus, pela sabedoria que o Senhor nos deixou na revelação. Pai, então, em nome de Jesus, desperta a igreja, liberta-nos de toda preguiça intelectual, dá-nos fome e sede, Deus, das Escrituras, para lermos, para estudarmos, para meditarmos, para ouvirmos as pregações, para participarmos dos cultos, dos pequenos grupos, tudo aquilo que está envolvido com a Bíblia, com a palavra. Deus, que nós temos prazer e vontade. Desperta os irmãos que estão acomodados, Deus, que estão gatinhando ou fraquejando nisso. Deus, que possamos sim, Deus, assumir esse desafio, Deus, e encarar o alerta da sabedoria, de não sermos, Senhor, insensatos, tolos, Deus, de desprezarmos o conhecimento, de desprezarmos, Deus, a repreensão, o ensino que o Senhor nos oferece nas Escrituras, e achar que podemos dar conta da vida da nossa maneira, sem a instrução do Senhor. Deus, estamos errados. Deus, é tolice, é idiotice, é burrice. Deus, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a ler, meditar e praticar a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus tem vida plena, abundante, maravilhosa para você, independente daquilo que acontece na sua vida e dos entornos. Amém? Só que não vai acontecer sem a sabedoria dada em Sua palavra.